Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. Estamos analisando agora a escola parnasiana e hoje vamos falar especificamente do tripé, daqueles que realmente sustentaram essa escola, os seus maiores representantes aqui no Brasil, também chamados de Tríade Parnasiana: Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Então vamos aprender um pouco sobre esses fenômenos do parnasianismo. Vamos começar com Alberto de Oliveira. Considerado um mestre da estética, ele ficou conhecido como o mais perfeito dos poetas parnasianos. Não vamos esquecer que uma das características dessa escola parnasianismo é a questão da busca pela perfeição, Então eles eram metódicos, eles adoravam ser esteticistas no seu poema, eles teciam seu poema para ser o mais belo, mais bem apresentado, mais eloquente, o mais erudito possível. Esses eram os poetas parnasianos. Ele trabalhava em seus poemas a perfeição formal, bem como a métrica rígida e uma linguagem esmerada. Vamos entender um pouco disso quando a gente lê o poema que eu trouxe para vocês. Ok? Vamos lá. Vamos trazer um clássico, muito estudado esse poema, vira e mexe cai em vestibulares. Um dos poemas mais conhecidos desse poeta. O Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore lusídeo, entre um leque e um começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentiu não sei que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Então repara que ele é um texto bem light, bem calmo, mas ele traz muita coisa, muita informação. Vamos lá. Primeiro, em relação à métrica, este soneto é decassílabo. Quer dizer o quê? Que ele possui 10 sílabas poéticas. Ok? É a média desse poema. Ele tem como a sua forma tradicional nos poemas parnasianos a forma do soneto, em que nós vemos 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Há a predominância de elementos descritivos, a descrição rigorosamente objetiva do vaso. O assunto são as pinturas que decoram o vaso chinês e a interpretação que o poeta lhes dá. Então nós vemos, o assunto são as pinturas que decoram o vaso chinês. Vamos ver aqui no texto. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore luzidio. Repara, aqui ele já começa a descrever como ele vê o vaso, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. É como se ele descrevesse o artista, o artesão que produziu aquele vaso, como ele se vestia, como ele se inspirou para fazer aquela obra-prima, na concepção do poeta. O exotismo, onde a gente vê no primeiro verso, estranho mimo, coração doentio, isso exótico, exotismo vem de exótico, palavras diferentes, mas que têm
poder, né, que tem uma presença no texto que chama a nossa atenção. Calor sombrio, né, singular figura, olhos cortados, né, um pouco de hipérbole também aqui, né. A plasticidade, né, uma outra característica, né, com seus efeitos, poesia, pintura, presente em todo o poema. Por que poesia, pintura? Né? Nós vemos que o texto está aqui em formato de soneto. Tudo bem até aí, é um poema. Por que poesia, pintura? Porque é como se ele, através desse soneto, descrevesse como ele vê o vaso como se fosse uma pintura, como se o poeta pintasse esse vaso à distância. Enquanto há um artesão criando o vaso, há um poeta que observa esse artesão e pinta o vaso à sua maneira. As rimas ricas, viu no primeiro verso, luzidio no terceiro verso, vendo-a, amêndoa. Então reparem como são palavras muito ricas, muito... Não, foge até a rima rica. É como eu costumo dizer aqui, temos rimas raras, com palavras que você não vê no dia a dia, como luzidio, né? Combinar uma colocação pronominal, como vendo-a ou amêndoa, né? Um substantivo com um verbo, não se trata só de uma rima rica, mas como foi que ele fez esse lirismo, né? Com essas duas palavras, rimando-as, mesmo com uma formação gramatical tão diferente. Então isso é uma coisa que a gente presta atenção e se espanta, né, com o talento e o conhecimento linguístico que esses poetas tinham. Precisão vocabular e sua correção gramatical. Né, o poema, como todo poema parnasiano, ele é rico, né, em detalhes puros, detalhes bem acertados da gramática. Né? Eles procuram não brincar com as palavras como outras escolas, eles procuram seguir a risca, como a norma culta pede. ênfase no sensorial e suas sinestesias, tinta ardente, calor sombrio, são expressões que chamam a atenção pela sua combinação, né? E como elas podem dar uma nuance até um pouco dramática ao você ler esse poema. Inversões sintáticas, também chamada de hipérbole, como em de um perfumado contador sobre o mármore luzidio. Isso seria o contrário, né? Primeiro deveria ser um contador sobre o mármore luzidio de um perfumado. Devem-se ao cultivo do português do século XVIII. Então nós temos aí duas orações que deveriam estar numa forma inversa, né? Mas não foi assim que ele escreveu. Então, são muitas características, né, que você precisa prestar atenção e procurar entender qual foi a ideia que perpassou por esse poeta. Eu sei que eu pedi um pouco demais, mas não é tão difícil quando você se delicia com a linguagem, com a intenção desse poeta ao escrever um poema como esse, tão belo. Depois vemos Raimundo Corrêa, né, enquadrado na escola do parnasianismo a partir do livro Sinfonias. Antes atuava como autor do romantismo, demonstrava clara influência de Castro Alves e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias da primeira geração, né, Castro Alves da terceira. Né. Seus temas preferidos são a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. Usa versos impressionistas para cantar a natureza e tem como marca ainda a poesia de meditação, em que o pessimismo e a desilusão são características. Detalhe que essas duas palavras que eu acabei de dizer agora, elas justamente vão lembrar características do romantismo, do qual ele se prevaleceu em fazer uso no parnasianismo. E aí nós trazemos
né, a questão do poema As Pombas, escrito por ele, né, em que vamos encontrar algumas características singulares. Veja, o tema desse poema, né, mais uma vez um soneto, é inicialmente o Revoar das Pombas, que acaba por estabelecer uma comparação com as fases da vida humana. É como se a pomba, né, fosse um ser humano, né, uma ideia de prosopopeia. Veja, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra os pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em banda e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No sul da adolescência as asas soltam. Fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. É como se fosse o início da vida, e em que você está em grupo, né, em que você é como se estivesse numa sua família, né, e depois você se desgarra, né, você vai seguir a sua própria família, seu próprio destino, que é como se fosse a fase adulta do ser humano. Né. A pomba, animal escolhido por Raimundo Corrêa para protagonizar esse soneto, é símbolo da pureza, da paz e da elevação espiritual. Assim como todos os pássaros, a pomba pode ser lida como sinônimo de liberdade e de conexão do céu e da terra, visto que frequenta os dois ambientes. É como se fosse também aquela busca da perfeição do poeta parnasiano. Né? Ele não quer ser um deus, mas ele quer sonhar em escrever algo tão perfeito que chegue, que se aproxime de um Deus, seja nosso Deus assim propriamente conhecido, como também os deuses da literatura greco-latina. Né? Era uma forma dele se, vamos dizer, inspirar, né? Para ver até onde ele poderia chegar em suas criações. As pombas também à tona trazem à tona, né, a efemeridade da vida e o sentimento de transitoriedade do tempo. Efemeridade da vida, né, como a vida é efêmera, como a vida ela é curta, rápida, e se você não aproveitar, você vai deixar passá-la e não vai perceber. E se perceber, já pode ser tarde. Ao mesmo tempo, a transitoriedade do tempo, ou seja, o tempo, todo mundo sabe, ele não para. Então, ou você aproveita bem esse tempo, né, das melhores formas possíveis, vivê-la tão intensamente, é o que todo poeta fazia na época, viver intensamente, porque eles temiam ter uma vida curta. Então, por mais que a minha vida acabe, eu quero deixar o meu legado. Qual foi o legado que você deixou? O soneto também carrega uma forte preocupação existencial e demonstra versos compostos a partir de uma profundidade psicológica. Onde seria essa preocupação existencial? Olha só. Também dos corações, na terceira estrofe, onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Então nós temos aí o que? Né? Como se fosse uma analogia, né? Você vai ser sempre uma pessoa acomodada ou você vai procurar traçar o seu caminho e fazer que esse caminho chegue a um objetivo? E não ser uma pessoa acomodada que vai esperar tudo acontecer e ficar apenas olhando. O verbo da escrita é sem sombra de dúvida pessimista. Enquanto as pombas efetivamente voltam para os pombais, os corações humanos parecem não retornar ao local de origem. Essa particularidade aqui faz também perceber que essa questão da comodidade, do comodismo do brasileiro, que
como vemos aqui, não é de hoje, é um traço que preocupava muitos poetas, né? A questão de você estar vendo a situação e não fazer nada para mudar. Para terminar, tem um termo interessante para vocês analisarem. Em termos sintáticos, o poema é encadeado a partir do enjambment, que em português vem a ser o encavalgamento, ou seja, os versos se sucedem sem pausa no final de cada um. Repara que nenhum deles tem um ponto final. Nenhuma estrofe desse poema tem um ponto final ou um ponto parágrafo, vamos dizer assim. Então é um tipo de criação bastante frequente entre os parnasianos. Que a ideia é justamente você ler esse poema como se fosse um único suspiro, como se fosse a última coisa que você fosse fazer, aproveitando o máximo possível do momento. Para terminar, nós temos um poeta singular que é influência em várias gerações, em várias escolas. Olavo Bilac, famoso por trabalhar com inversões de estrutura gramatical e a busca da perfeição métrica. E aí eu trago para vocês o poema A um Poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural, o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça, é a força e a graça na simplicidade. Então, é um poema que apresenta uma criação poética como um trabalho duro, complicado, né? É a vida de um poeta quando cria um poema, né? Não é tão simples como muitos pensam. Não basta só a inspiração, né? Os parnasianos tinham a preocupação estética do poema, né? Então ele não podia escrever qualquer palavra, ela tinha que se adequar a toda a estrutura do texto. No entanto, deixa claro que, na sua opinião, esse esforço não deve ficar evidente no produto final. Apesar de todos os modelos que a poesia impune naquela época, o eu lírico defende que o suplício do mestre não deve ser visível para o leitor. Não se deve dar nada de graça para ninguém. A pessoa tem que fazer o mínimo esforço possível para conseguir ser um diferencial na sociedade. Se você tem acesso a tudo como a todos, todos são iguais, não tem nada diferente, não tem nada que deixe você como um singular da vida, como uma referência. E os poetas parnasianos buscavam isso, ser referências. Não gostavam de ser comparados a ninguém. Apesar de todos os modelos que a poesia impunha naquela época, o eu lírico defende que o suplício do mestre não deve ser visível para o leitor. Ele acredita que a obra terminada deve parecer fruto de um processo natural e harmonioso. Isto porque, na sua perspectiva, a beleza estaria na ausência dos artifícios, naquilo que é aparentemente simples, mesmo que o processo que esteve na sua origem tenha sido extremamente complexo. Então, a gente repara também, lendo esse poema, né, que ele não tem pausas, principalmente no segundo, terceiro e quarta estrofe, né? A questão do enjambment, né? A questão do encavalgamento entre as estrofes, né? Dando aquela ideia de continuidade. O que mais que nós percebemos? Rua, sua, aconchego, sossego. Ele apresenta aqui, diferente dos outros poemas que eu trouxe, né, uma organização diferente das rimas, né? Rimas internas e rimas externas, né? Uma organização de rimas diferente. Ele já também não trabalha tanto palavras muito difíceis, né, como os outros poetas, né? Ele procura trabalhar palavras mais simples, mas que deem, né, um brilho, que deem uma abordagem bonita, elegante, fina, e que tragam um sentido que todos possam entender. Olavo Bilac, diferente dos outros dois poetas,
procurava proclamar o seu poema, procurava divulgar a sua ideia, né? Por isso ele tem muitos adeptos, muitos seguidores, muitos admiradores, porque ele não se fazia tão difícil para entender seus poemas, porque a ideia também era fazer com que pessoas apreciassem a sua obra e não ficassem olhando com um olho torto, olhando para a cara do outro, todo mundo vai embora e ninguém entende, né? Diz que é bonito só para não passar por vergonha, mas a verdade é que ninguém entendeu o poema. E o Olavo já tinha uma percepção diferente, ele já gostava de mostrar um texto um pouco mais acessível para que todos pudessem ler, né, e pudessem ter uma mínima ideia do que ele queria passar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.